Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Descubra Psicologia. Eu sou a Jéssica Morim e hoje eu estou recebendo mais uma vez aqui a Lidiane Passarinho para a gente poder conversar sobre o que a gente gosta de conversar, TCC, e aqui especificamente aplicado à adolescência, que é a área da Lidiane. Vou deixar você se apresentar para o pessoal para que você se apresente melhor do que eu. Mais uma vez, que maravilha estar com vocês. Em um ambiente, em um cenário diferente, num estúdio diferente. Amei, adorei. Onde você for, eu vou. Estamos juntas. Enfim. Então, sou a Lidiane Passarinho, psicóloga, mestre em psicologia, especialista em algumas questõezinhas. Fala! Fala, o pessoal ver que a gente está sempre estudando. Cognitivo-comportamental, especialista em avaliação psicológica e agora especializanda em psicologia baseada em evidências. Tá vendo? Olha só. E atendo adolescentes, né? Estamos lá com a galerinha da adolescência, mas também tenho supervisão com crianças. Então, por mais que eu goste de atender os adolescentes, eu tô ali sempre no campo infantil também. Se eu entendi, você oferece supervisão para quem atende criança. Para quem atende criança. Mas você não atende criança. Não. Eu já tenho meu filho, né? Então a gente já gasta a nossa energia lá. A sua energia está focalizada no Pedro e daqui a um tempo na Laura. Exatamente. Entendi. E acho que esse já é um bom movimento para a gente começar, porque eu lembro, quando a gente se conheceu, você atendia criança. Você atendia criança e adolescente? Sim. E agora você atende só adolescente. O que contribuiu para isso? O que fez você mudar e focar na adolescência? Então, eu sempre gostei dos adolescentes. Sempre foi minha paixão. Onde eu vou, eu arrumo um adolescente para minha vida. E a criança era um adjacente, entendeu? Um a mais, um plus. E aí eu entendia que para você ser uma psicóloga infanto-juvenil, você tinha que atender criança e adolescente. O infanto juvenil, de fato. E aí depois eu entendi que não, que você pode ou atender criança ou atender adolescente. E aí, como eu gosto muito mais, e aí eu comecei a perceber assim, ou eu assisto os filmes infantis, né, e séries infantis e me adequo ao mundo infantil, ou adolescente, porque eu não dou conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. E aí eu falei, não, eu vou ficar com quem eu gosto muito mesmo. E aí foi só pra adolescência, eu tô super realizada, amo atender os adolescentes. Legal, e esse ponto vai para um lugar interessante que eu sempre bato na tecla, que me assusta quando eu vejo aquele profissional, sobretudo recém-formado, né? É importante, assim, atender todos os públicos, até para você conseguir decidir o que você gosta, né? Mas se manter na prática atendendo criança, adolescente, adulto, idoso, né, usualmente não é um bom caminho, também não é um bom profissional a ser escolhido, né? Sim. E dentro do que você falou, porque acho que quando a gente chega na fase adulta, meio que dá uma estabilizada, né? Você consegue atender diversas demandas dentro do público adulto. Mas como você mencionou, criança e adolescente é um mundo muito diferente. Sim. Tanto nos aspectos de desenvolvimento, né? Do que de fase do desenvolvimento, do que do mundo, da vida, né, da criança e da vida do adolescente. Então, para ampliar nosso repertório, para poder fazer um bom atendimento, não dá para ter vida, né? Se eu fosse Eu me lembro de um dia que eu passei. Lembra daquela série Os 13 Porquês? Eu não vou falar inglês porque eu sou péssima em inglês. Eu também nunca falo. Enfim. E aí nós passamos, eu e meu marido, o domingo inteiro. Por fim, ele falou assim: chega, eu não aguento mais. Mas ele ainda embarcou com você? Embarcou. Até porque ele não tinha outra opção. Mas enfim, ele falou: chega, nossa, eu não aguento mais ver esse menino, essa menina, esse negócio. Então, assim, é tenso, porque a gente só tinha o domingo para fazer isso. Então, se adequar, querendo ou não, para você entrar no mundo, você precisa se embasar nos repertórios da galera, né? Então, o linguajar, o que tá na moda, e todo mundo adolescente precisa no acesso, ou então infantil. Sim, e aí tem um mundo de desenhos,
tem um mundo de séries, acho que talvez o mundo adolescente ele seja até mais movimentado, né, nesse sentido de produção cinematográfica. E de fato, tem que saber, né, porque eles vão levar isso para terapia porque é um tipo de identificação que eles têm que vai... e tem que ter tempo, né? Porque o pessoal faz umas séries enormes, que são preguiça. que trazem temas complicados. Sim. E você não tem só que assistir, você tem que prestar atenção, você tem que analisar e verificar, inclusive, quais são as problemáticas que precisam ser discutidas, né? Os 13 porquês, por exemplo, tinha muita coisa que precisava ser pontuada. Sim. Sim. E aí você gasta horas, dias, meses. Por exemplo, o Pedro, meu filho, tem 3,5. A cada dia ele chega lá em casa com um personagem diferente. Eu falo, não, Pedro, não dou conta de te acompanhar, não. Até ontem você gostava desse, agora você já tá nesse. Ele tá na escola. Tá na escola. Ah, então aí ele ainda, o repertório dele é dividido com as outras crianças? Exatamente. Mãe, eu gosto do Wolverine. Ah, então vamos buscar a fantasia do Wolverine. Eu vi esses dias você postando que inclusive ele tava vestido com um pedaço de cada personagem. Ele é dessa forma. Aí agora ele já não gosta, não é que ele não gosta, mas ele já desencantou. Agora ele gosta de Speed Mask, sei lá, um negócio. Também eu não Aí conheço. você fala assim, gente, mas eu não sei nem o que é isso. Mãe, mas é o menino lagartixa. Eu falo, entendi. Tá e ele aprendeu lá na escola que o coleguinha... Ontem. Ele dormiu e ele já amanheceu com esse repertório, entendeu? Então acompanhar é um pouco complicado. Imagina, aí se você acompanha as crianças do consultório também, aí fica um pouquinho mais complicado. Entendeu? Entendi. Já sacou por que eu fiz a minha escolha. Então, isso reforça bem, né? Não que você não possa atender criança e adolescente, mas focar em um público é mais fácil. Sim. Até quando a gente pensa em psicopatologia, né? Sim. E desenvolvimento. Estudar desenvolvimento. Eu acho que essa que é a grande questão, assim, porque o estudo do desenvolvimento ele é primordial para você atender essa galera. Então, focar no desenvolvimento infantil é muito cheio de nuances, né? Então, tem as etapas e aí tem dentro disso o que se é esperado. E aí são muitas atividades esperadas para cada etapa. A adolescência é um universo assim particular, que para você psicoeducar os pais, você precisa estar muito bem psicoeducada sobre o desenvolvimento adolescente. Sem dúvidas, porque eu lembro de uma coisa específica que eu aprendi na faculdade, que foi assim, um boom para mim, que é estudar neuropsicologia e aprender assim que as nossas funções executivas, elas terminam de ser desenvolvidas na vida adulta, né? Dos 20 e poucos anos. 21, 25. Aí, né? Ao intervalo, entre 21 e 25 anos. E para quem está assistindo, as funções executivas são as funções que a gente precisa para funcionar, para fazer as coisas, para ter um planejamento, para fazer escolhas de maneira adequada e afins. Regulação emocional. Regulação emocional. E aí de pensar que você chega lá com seus 17, 16, você começa a ter que pensar o que você vai fazer da vida, né? Se escolher um curso, ou menos, a depender da loucura da escola que você está inserido e afins. Só que se você pensa que você tem esse conhecimento, você não está maduro o suficiente para conseguir fazer aquela escolha de maneira adequada, né? E aí passa por todo um processo de sofrimento e afins, e se o profissional que está atendendo aquele adolescente não sabe disso de maneira adequada, provavelmente ele vai fazer intervenções que sejam equivocadas. Né? Com certeza. Sem contar, assim, por exemplo, você saber... Eu tô com essa bem fresquinha, assim, uma mãezinha me procurando agora nas séries. Tipo, nossa, meu filho foi abduzido, agora ele fala umas coisas que antes ele não falava. Parece que, enfim, acordou e é outra pessoa, né? E aí você psicoeducar a respeito do que está acontecendo ali. Nossa, mas é muito intenso. E aí tem uma questão de regulação emocional, tem uma questão de planejamento, né? Ai, nossa, muito rebelde. Nossa, parece que não pensa. Não é que não pensa, né? Mas porque não avalia as consequências a longo prazo e tudo porque mais. Às vezes é que até pensa demais, mas aí não consegue organizar esse pensamento e só vai agindo à medida que o pensamento aparece. Né? E assim, para nós da psicologia é muito mais fácil se lembrar que existem as funções executivas e todas essas questões. Mas os pais não sabem disso. Então assim, tá, meu filho agora tem um corpo bem desenvolvido, automaticamente, de um dia para o outro, ele já vai ter repertório para lidar com tudo que a vida tá... É um adulto, tem que funcionar de maneira adequada. Não, mas como assim você não consegue lidar com o Enem? Né? Você está lá na escola estudando e aí você só estuda.
né, não consegue lidar com o Enem. Como assim você não consegue lidar com determinadas questões? Só que ali ainda acontece o desenvolvimento, ainda tem muita coisa acontecendo, e inclusive ajustes sendo feitos, né? Então tem poda neural, e aí você precisa dizer para esse pai, olha, vem cá, deixa eu te contar um segredo. Vamos conversar. Não é bem assim, você tem um gigante dentro da sua casa em estatura, mas o cérebro ainda passa por muitas transformações, então essas dificuldades fazem parte aí do desenvolvimento, e vai ser assim até... O que a gente pode fazer para ajudar? Né? Assim como você ajudou sua criança, o que você pode fazer agora para ajudar o seu adolescente? E assim sucessivamente. E é interessante você falar, porque a gente fica pensando também nas funções, né? Especificamente aqui, controle inibitório, que é uma função executiva, que não está funcionando bem ainda, porque não está madura. Então, somado com a regulação emocional, que também está em desenvolvimento, é uma receita para ter esses problemas com os pais, né? As explosões, a tomada de decisão que não é adequada e logo volta atrás, as dúvidas em relação ao curso, né? Somado, assim, naturalmente a gente já tem dúvidas em relação a fazer escolhas, né? Nesse momento em que você não tem a maturação pronta, é mais difícil ainda. Porque agora faz sentido, agora já não faz mais, e agora isso aqui, não sei o que, fica nesse vai e volta. E para quem não sabe, às vezes para nós, né? Eu acho importante a gente mencionar que até voltando um pouquinho da escolha do público, que também tem muito a ver com o perfil que você falou, né? Sempre gostou de adolescentes e afins. Há quem não tenha tanto manejo, e às vezes nós que somos profissionais, eu posso dizer, fica um pouco sem paciência, né? O menino vai, o menino volta, isso aqui, mas a gente já não tinha terminado de trabalhar isso, aí ele volta de novo com a demanda, com um sofrimento maior. E a gente que entende, já é difícil de manejar, imagina quem não tem, os pais, né? Que não tem esse conhecimento. Sim. E o profissional, ele tem que gostar e ter paciência, porque senão não funciona. Sim. E aí vem dois aspectos, porque aí primeiro com o público profissional de psicologia que atende adolescente. Quando eu falo muito isso em curso, em aula, em qualquer lugar que eu vou. Se você tem preconceitos estabelecidos sobre o adolescente, não vá. Se você usa o aborrecente ou qualquer coisa nesse sentido. Ai, nossa, que mimimi, ai, que enjoo. Não vá, porque de fato é um momento de muita emoção. Então a parte ali que está relacionada ali, sistema límbico, né, toda aquelas questões, está desenvolvida, mas a parte que regula tudo isso, não. Então, a expressão que eu uso eu tenho uma Ferrari com um freio de Fusca. Então, é um carro muito potente, mas as funções que regula ali questões ainda não tá tão bem potente assim. E aí, se você não sabe disso, não gosta disso, tem dificuldade, não entre nesse mundo, porque de fato eles vão ficar ali maçantes, né? Nossa, eu lembro de uma mãe que falou assim, nossa, isso é muito pequeno, tem muita coisa na vida para ser resolvida. Aí vem o outro lado, né, que são os pais. Tá, mas vem pra cá. Quando foi para tirar a chupeta, era um negócio gigante, né? Agora, para ela, essa situação com a amiga é muito gigante, para você não, você já está desenvolvida, né? Então, sempre trazer essa questão de olhar para eles como pessoas que ainda estão imaturas mesmo, e que precisam de alguém ali para pegar na mão e falar, olha, vem cá, a coisa não é bem por aí, sabe? Então, se você tiver os preconceitos, não vá. Agora, para os pais já é diferente, né? Porque eles estão ali dentro, eles não podem sair, né? Eles têm que continuar no barco. Exatamente. Você então, tá lá com seus 50 minutos, exatamente. Respira semana que vem. O pai e a mãe têm que lidar com o resto da semana. E essa sua analogia, ela é muito legal, né? Disso, de que quando você precisou tirar a chupeta, ou quando você precisou desmamar, ou qualquer um desses processos na infância, foi difícil. Só que aí isso passa, né? E aí você pensa, cresceu, não tenho que lidar com tantas coisas, mas chega na adolescência, é um processo parecido, só com demandas diferentes. Mais elaboradas, né? Mais difíceis, assim, de lidar. E eu penso, eu não sou mãe, mas eu penso que
à medida que a gente vai crescendo, a gente esquece, né, de como é que foi com a gente dentro do processo, né? Então, até dentro disso, quando você se estressa com um adolescente, às vezes você esquece que você foi um adolescente e você funcionou provavelmente de uma maneira muito similar, com demandas diferentes, provavelmente, mas o seu funcionamento também foi um funcionamento caótico. E dentro desse cenário, acho que uma diferença importante da TCC adulto com a TCC adolescente é que o adulto ele é autônomo. De maneira geral, a gente não envolve outras pessoas da família, do ciclo de vivência dele, né? Mesmo que existam problemas com essas pessoas, o que a gente, na maioria das vezes, fala é incentiva essa pessoa a procurar terapia também. No caso do adolescente é diferente. Muito. E como é que é esse processo de trabalhar com os pais ou outras pessoas que fazem parte da vida desse adolescente dentro do processo terapêutico? Então, depende muito. Não tem, assim, nossa, é tranquilo, é difícil, porque depende muito do caso. Na maioria das vezes, o início é mais complicado, porque existe aquela ideia de que, olha, tá aqui, tem como dar uma resolvida e depois, né, trazer de volta, traz meu filho de volta. Devolve a criança. Exatamente. Que não existe mais. Que não existe mais. E até para as crianças, né, que eu já acompanhei e vejo na supervisão, assim, os pais têm essa questão de, meu Deus, o que que faz, né, traz à luz aí. E aí quando você chama eles para essa responsabilidade, tem uns que resistem, tem uns que super dá certo, mas a máxima é, só dá certo, só não, né, porque psicologia, essa coisa generalista não dá muito certo, mas em sua maioria dá certo quando os pais assumem essa responsabilidade, que é o que a gente chama de coterapeutas. Então, assim, mesmo que sejam, vamos pensar que sejam questões de rebeldia, eu preciso muito desses pais, 90% desses pais. Lide, agora a questão é a ansiedade. Eu vou precisar um pouco menos desses pais, mas ainda assim eu vou precisar, porque nós ficamos 50 minutos, eu falo isso para eles. Eu fico 50 minutos de 7 dias de uma semana, né, multiplicado aí por 24 horas. Então dá, sei lá, eu lembro, eu tinha essa conta na cabeça, hoje em dia eu já não tenho mais. Já perdeu. Grávida, esquece tudo. Mas eu sei que dá muitas horas e eu fiquei 50 minutos. Não tem como, e às vezes para criança, para adolescente, se lembrar disso é muito complicado, pra gente é muito complicado, né, quando faz terapia, e adulto. Então, eu preciso dessas pessoas para poder lembrar a criança, olha, agora tá na hora de fazer aquela tarefinha de casa da tia, né, que aí a gente não vai falar plano de ação, né? Ou então aquela missão. Tem que deixar, né, mais lúdico, atrativo, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso deles e preciso deles muitas vezes também no aspecto de intervenção. Olha, o que você aprendeu lá com a tia? Né? Ou então, o que você aprendeu com a Lidiane? Enfim. Então, eles são peças fundamentais nesse processo. E aí, em muitos casos, acontece de primeiro a gente fazer uma orientação de pais, para depois começar com o processo psicoterapêutico de fato, assim, sabe? Interventivo com a criança ou adolescente. Porque se eu não psicoeducar esses pais a respeito do desenvolvimento, a respeito do que vai acontecer ali, né, a respeito do que eu planejei para aquele tratamento dar certo, aí nós vamos enxugar gelo. E eu falo isso muitas vezes para eles, olha, estou enxugando gelo. Então a gente vai parar por aqui, ou então o que a gente pode fazer, porque senão vai ser uma coisa desagradável para ambos. Né? Você não vê resultado, eu não vejo resultado, nós vamos ficar insatisfeitos e o mais prejudicado vai ser seu filho. Sim. E dentro desse aspecto, outro ponto importante e diferente é que o adulto ele também vem com as suas próprias demandas. E ele vem de maneira autônoma, né? Ele opta por fazer psicoterapia. Como é que funciona no seu caso? Muito, assim, como eu atendo adolescente, tem uma galera que já é muito autônoma já, sabe? Que eles mesmos buscam, eles mesmos fazem ali, principalmente uma galera que é de interior e aí muda para cidade grande, que já tem essa autonomia toda. Mas os pais precisam participar, né? Independente do adolescente que buscou,
tem menos de 16, eu preciso muito dessa participação, preciso, né? Mais de 16 dá para manejar ali um pouquinho, mas é menor de idade, então sempre eu preciso falar com esses pais. Então, assim, não dá para eu fazer uma porcentagem, mas existe a parcela daqueles que os pais que levam e aqueles que os adolescentes buscam. Porém, a manutenção deles acontece por conta dos pais. Então, se os pais não estiverem satisfeitos, eles não vão ficar. Sim. Entende? Então, eles chegam por conta desses pais e eles saem muitas vezes também por conta desses pais. E como é que fica esse manejo do que você falou, né? Se os pais não estiverem satisfeitos, eles não vão ficar. Aí a gente entra num ponto importante, porque a expectativa dos pais em relação ao processo terapêutico pode ser totalmente diferente da expectativa e da demanda do adolescente. Como é que você maneja isso? Por isso que aí, lembra que eu falei dessa psicoeducação, desse momento com os pais, é extremamente importante, porque aí você faz essa pergunta de início. Quais são as suas expectativas? Quais são os seus objetivos terapêuticos? Né? E aí, para o adolescente, para a criança, você não vai falar para a criança. Quais são os seus objetivos terapêuticos? Mas, né, adaptando ali a linguagem, o que você queria mudar e tudo mais. E aí, depois, você vai colocar, né, ali em contraponto ou tentar agregar os dois e dizer, olha, nós vamos trabalhar tudo isso daqui, e apresenta né, a sua estrutura de tratamento. Tá de acordo? Beleza, então nós vamos seguir assim. Não tá de acordo, nós não vamos seguir assim. Então, passa pela psicoeducação. Ótimo. A gente consegue perceber que o trabalho de quem trabalha com adolescente é um trabalho muito maior de quem trabalha com adulto, no meu caso, né? Que a gente se resolve com o nosso paciente lá e tá tudo bem. No máximo, você tem que fazer alguma intervenção ou pensar em alguma coisa mais ampla para um cônjuge e afins, mas não é tão comum assim. Mas na sua prática tem que trabalhar com todo mundo durante o processo para conseguir chegar nos objetivos e manter esses objetivos. Parece ser uma tarefa muito difícil, mas não é não. É porque você tem paciência. É porque você tem a vocação para. Paciência, Jéssica, é uma palavra muito forte. Que inclusive se algumas pessoas da minha casa escutarem essa digite aqui a sua opinião sobre a paciência de Lidiane Passarinho. Não digite, faça favor. Mas, enfim, é porque assim, parece ser um trabalho muito grande. Mas na prática é quase... assim, é muito natural, entende? Não são não é muito tempo que se gasta, até porque hoje em dia os pais também já têm muita informação a respeito de como acontece a terapia, entende? Ótimo. Então eles já chegam em muitos momentos sabendo um pouco aí sobre essa importância de eles participarem. Ótimo. Aí, claro que tem aqueles que sabem e não, né, tem essa dificuldade, e tem aqueles que não sabem, que você vai... Enfim, psicoeducar é muito tranquilo. Mas parece, como eu disse, né? Parece ser muito difícil, mas vai sendo muito natural, porque não tem outra forma de acontecer. Você gasta umas sessões a mais, você gasta um tempo a mais, né? Então, para conhecer, por exemplo, a estrutura desses pais e como isso... Mas, assim, é muito gostoso. Então, quando tem prazer, aí é bom. Funciona. Uma coisa importante, questões práticas. Nesse atendimento, quando você atende os pais, eu imagino que às vezes você atende separado, pai, mãe, e pensar em outras configurações, né? Sei lá, avó, avô e afins. Como é que você organiza as questões de pagamento? Essas sessões com outras pessoas, elas são cobradas para além do atendimento do adolescente? Não, precisa ser um momento, né? Tem ali uma sessão normal e aí você fala também, olha, precisa ser cobrado, é um tempo, se faz visita à escola, isso é cobrado também, né? Então, todas as pessoas que estarão ali precisam ser cobradas, tá? Ali dentro do consultório precisa ser. Claro que casos e casos, né? Sempre existem casos e casos. Sempre existe. Mas é importante que você também valide seu trabalho, né? Sim. Diga isso. Assim, eu tento fazer uso muito de uma ferramenta boa hoje em dia, que é o WhatsApp. Então, criar grupos com os pais, legal. né? E ali tentar mandar um pouco do que está acontecendo e tudo mais. Uma atualização. Isso, ajuda muito.
do que, nossa, vamos às sessões, né? Claro que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer. Sim. Né? Porque às vezes se fala ali de coisas importantes, os meninos pegam o celular, vê que eu falei, e aí E vai chegar... rompe o vínculo terapêutico. Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas talvez não. Mas ele chega lá chateado na próxima sessão. Exatamente. E isso quando revelações não acontecem, né? Então eu já escutei, por exemplo, em uma supervisão de uma situação da família, que o adolescente não sabia de uma situação pesada da família. E aí a psicóloga falou sobre isso no WhatsApp, ouviu e aí virou um negócio. Uma então, revelação que era uma coisa que não era para ser feita daquela maneira. Exatamente. Então tem que ter cuidado. O WhatsApp, e aí tem a questão ética, né? Enfim, precisa ser muito bem cuidado para que objetivos específicos e questões muito pontuais sejam ditas ali. É muito mais para esse canal de comunicação, né? Então, ó, fizemos isso, porque às vezes o pai tem uma opinião, a mãe tem outra opinião, e ali me ajuda nesse sentido. Então, por exemplo, estamos trabalhando ali questões comportamentais a respeito de rebeldia. E aí o pai quer tirar da escola e colocar numa escola pública, e a mãe, não, meu filho. E aí eu faço esse grupo para a gente poder, às vezes, né, buscar ali as informações. Mas não é nada de trocas importantes, elaboradas, para não cair aí na malha fina dos adolescentes. Esses pontos são importantes, né, porque a gente fala do trabalho mais teórico, mas a prática, às vezes as pessoas que estão começando ou estão atendendo não sabem, né, de que isso... Tem muita gente que eu falo, eu não sei como cobrar a sessão com o pai, a sessão com a mãe. Imagino que é uma coisa importante para ser tratada antes, né? Todas as vezes que a gente tiver uma sessão, é o meu trabalho e isso é cobrado. Você costuma ter dificuldades com isso? Não. Assim, principalmente porque é muito importante, nós, enquanto profissionais de psicologia, esquecemos muito isso, contrato. Sim. Né? Então, na primeira sessão, é muito importante esse contrato, dizer como é que as coisas vão funcionar, né? Dizer o que precisa acontecer, seja esse contrato. Assim, seja esse contrato verbal, mas é muito importante ter o contrato físico, né? Para isso ficar ali... Se eu te atrapalhar um pouquinho, porque eu lembrei uma vez, quando eu estava fazendo meu mestrado, a hora que eu estava desenvolvendo o questionário para aplicar, eu e meu orientador chegamos nesse aspecto, né? Que eu tinha colocado para perguntar de contrato se eles faziam verbal ou escrito. Aí o meu orientador trouxe essa provocação. No final das contas, contrato verbal, será que de fato se configura um contrato? Porque assim, foi falado aqui, e aí, né? Então, esse ponto é importante. Há quem diga, né? A gente sempre fala, faça verbal, faça escrito, mas no fim das contas não há nada que garanta o contrato verbal. Não. Então, faça isso escrito. Seja o papel, né? Se você que atende presencial, seja no WhatsApp. O que eu faço é válido. Coloco os pontos do contrato, peço para a pessoa dar ciência. Ok, pode ser e-mail. E PDF. PDF. Enfim, do jeito que você achar mais fácil, do jeito que você gostar, porque também tem um estilo do terapeuta. Sim. Mas faça isso escrito. Sim. E isso é muito importante porque, assim, nos assegura de muitos aspectos. Então, por exemplo, falta, desmarcação, né, essas questões todas. Imagino que isso acontece muito com você, né? O menino, ele não vai, ela te avisa faltando 10 minutos, ele não vai porque tem prova hoje. Sim. E assim, é muito interessante porque, mesmo tendo anos e anos e anos de experiência, pode ser que, por exemplo, eu caia nessa questão de, fizemos um contrato verbal, tudo foi dito. Aí, quando você vai lembrar, nossa, mas eu não lembrava disso não, mas isso foi dito, sim. Né? Então, assim, é importante falar sobre tudo isso ali no primeiro momento, para que você esteja resguardado e para que você também ofereça segurança para essa família, né? De saber que, olha, peraí, as coisas então vão seguir este fluxo, estou seguro. Né? As pessoas gostam desse tipo de segurança. Saber em segurança o que ele espera, como é que as coisas vão andar. Sim. E aí, assim, a TCC, eu acho ela muito bonita, porque ela tem toda essa estrutura, né? Então, a gente pode dizer para eles, olha, vamos fazer tantas sessões, nessa sessão aqui eu queria
né, poder te ver, é importante, então mesmo que eles não compareçam, tenho pais que eu tento, algumas vezes, eles não comparecem, mas eles sabem que é importante, né, e aí depois a gente pode retomar isso, de dizer, olha, esse passo aqui nós pulamos, né, e aqui, então talvez por isso estamos travados aqui no nosso processo. Sim. Então essa estrutura toda da TCC, ela ajuda nesse aspecto de psicoeducação. Sim, sem dúvidas. E ainda sobre o ponto do contrato, vale ressaltar a importância disso para menores de idade, né? Que sempre é importante ter no seu contrato a autorização dos pais para que você realize aquele atendimento, porque é um menor de idade. E legalmente isso pode ser um problema. Mas é aquilo, né? Ah, nunca aconteceu, nunca vi ninguém falar sobre isso. Mas sei lá, se a gente pensa numa hipótese, os pais separam e eles querem, alguém quer causar dano ao outro. Tá levando pra terapia e ninguém nunca autorizou. No fim das contas, você tá no bolo lá disso também. É raro, mas acontece. Acontece. E várias outras situações, né? Enfim, a gente nunca sabe, a gente espera o melhor das pessoas, mas no fim das contas, a nossa expectativa ela não tem que ser levada a sério, né? Então, se cuide nesse sentido, coloque a autorização que os pais, pode ser, acho que se eu não me engano, um dos genitores, dos responsáveis, já serve como autorização, mas tenha isso assinado para que você consiga se resguardar de qualquer problema. Sim, por favor. Faça isso, não caia nessa besteira. Um outro ponto que você mencionou, com adolescentes, você também vai à escola? Em alguns casos? Em alguns casos, sim. Menos do que criança, mas acontece de ir. Principalmente aqueles que têm algum diagnóstico, né, de aspectos de neurodesenvolvimento, às vezes também de transtorno de humor. A depender do caso, é importante porque aí existem professores que podem ser esses psicoterapeutas, entende? Porque aí vem um outro público que também participa desse processo, né? Principalmente com criança. Não adianta que casa, profissional, psicólogo, avós estejam todos ali de acordo, mas aí na escola não. Um exemplo disso, por exemplo, uso de tela. Então, estamos ali extinguindo o uso de tela dessa criança, e aí em casa não tem, com os avós não tem, e aí dentro do consultório, não que tenha que ter, mas estamos trabalhando isso, e aí lá na escola ele tem. E aí, como é que... É uma área sem supervisão, digamos assim, né? E os responsáveis não estão instruídos. Exatamente. Então, trazer essa responsabilidade também, né, dos profissionais ali da escola. Então, pode acontecer de a gente ter que fazer essa visita, sim. Você trouxe um gancho que vale um podcast inteiro, mas eu acho legal a gente pontuar. E eu percebo que você tem estudado bastante sobre isso. Quais são os impactos, o que está acontecendo com os adolescentes com o uso, né, das telas, assim, de maneira exacerbada? Quais são os prejuízos que você tem notado e o que a ciência tem falado sobre isso? Jéssica, assim, são muitos, como você disse, então não vou me atentar em muitos pontos, não. Eu vou me atentar em um específico, assim. A adolescência, ela tem uma questão de sistema de recompensa que precisa ser muito ativada. Na verdade, não é que ela precisa ser muito ativada, ela precisa de muita intensidade para ela ser ativada. Então, enquanto que na criança, enquanto que no adulto, uma questãozinha ali, tipo, ai, tomei um café gostoso, seu sistema de recompensa é ativado, para o adolescente, a música não é suficiente, precisa ser uma música muito alta. Enquanto você falou, eu até lembrei, fazendo um gancho até do outro episódio, que é a hora que chega o tédio, né? Isso. Que aí pro tédio, entendeu? Tem que estar lá em cima um negócio uau. Exatamente. E aí o que acontece? Essas tecnologias como um todo, seja através de jogo, seja através de rede social, enfim, elas ativam esse sistema de recompensa com doses cavalares, né, de dopamina e tudo mais. E aí, ali, eles vão viciando. Então, eles vão precisando cada vez mais. Tem alguns estudos, por exemplo, fora do país, que fala que começa com um pouquinho e aí eles vão percebendo. Isso quem fala são os adolescentes. Eles percebem, por exemplo, fizeram uma pesquisa ensino fundamental até ensino médio.
E aí eles falam do ensino médio que lá no ensino fundamental eles precisavam de menos horas, mas que agora eles precisam de muitas horas. E que por mais que eles saibam que eles não podem, que aquilo faz mal, eles não conseguem. Então, assim, o cérebro do adolescente, por conta desse sistema de recompensa, ele é muito fácil de se tornar viciado. E aí, se eu tenho uma rede social que me traz um nível de dopamina, né, muito alta, eu vou querer cada vez mais. Sim. Né? E sem contar que também tem um autor aqui no Brasil que é referência para quem quer estudar, que é o Cristiano Nabuco. Ele fala muito das Big Techs, do quanto elas estão adaptadas a conhecer, e elas são muito mais conhecedoras do cérebro do adolescente do que você, pai, mãe, do que nós, gente. profissionais. E aí eles sabem como fazer com que aquele lugar seja um lugar viciante, que eles estejam cada vez mais presentes ali. Então tem um livro que foi lançado agora, que é A Geração Ansiosa, que lá eles trazem recortes de entrevistas com aquelas pessoas lá do Facebook, né, e tudo mais, que eles falam isso. Nós sempre soubemos dos impactos, mas ainda assim nós quisemos. Porque no fim das contas, né, quem tem que cuidar, assim, né, é a mãe e o pai, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui oferecendo, se quer usar, usa. Né, e aí o que acontece? O que eu tenho visto como consequência? Ansiedade, né, o nível de dificuldade em lidar com o tédio muito alto, né? Então, assim, o Pedro hoje de 3,5, tipo, ai, não tenho nada para fazer. Mãe, o que eu vou fazer agora? Não sei. Lida com tédio. Né? E Você aí controla as telas dele, o acesso à tela? Controlo. Eu tento, né? Dentro da vida real. A gente tenta, porque existem as indicações do que pode ser oferecido a depender da etapa do desenvolvimento. Eu não sigo ela a regra, não. Porque uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a vida acontecendo. Mas eu tento ali, tipo, na época de escola dele, no máximo 1 hora. Agora nas férias a gente precisa, né? Porque são 11 horas sozinho com uma criança e tem horas que eu falo, eu preciso de você, babá eletrônica. Então fica 1h30, mais ou menos. Mas assim, ele já tem essa dificuldade. E é muito interessante, né? Porque quando ele sai agitado, ele sai nervoso, ele sai irritado. Então, assim, eu já vejo o impacto. Os adolescentes ficam o dia inteiro. E aí os impactos vêm. Então, como eu estava falando, aí impacto em autoestima, impacto em ansiedade, impacto em tristeza e várias questões. Eu acho legal, né, disso tudo que a gente está conversando, é como os assuntos se amarram, né? Porque é isso. Soma toda essa inundação de tecnologia ao que a gente mencionou antes, né? Do desenvolvimento, funções executivas e tudo mais, e isso vai virando todo esse problema que a gente vê não só no consultório, mas no funcionamento geral. Inclusive, revisitas à questão do desenvolvimento precisa estar acontecendo. Já está acontecendo. Por quê? É uma geração completamente diferente do que temos até hoje, né? Então, teve até um estudo que fala que, pela primeira vez na história da humanidade, o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. Então, por que é que isso está acontecendo? Né? E aí, revisitas ali a teoria do desenvolvimento, há vários aspectos tem acontecido para a gente poder entender que negócio é esse. E aí, a partir de então, nós vamos ter muita informação a respeito, né, dos impactos dessas telas no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. E vale pensar que, apesar de hoje a gente já ter muito conhecimento sobre isso, ainda vamos precisar de muitos anos, né, para saber de fato quando essa geração tiver adulto, ou até mesmo quando essa geração envelhecer, né, de descobrir qual foi a diferença, o que mudou no funcionamento, na estrutura cerebral, né, dessas pessoas. Lembrei de uma referência aqui, vai sair um pouco, mas ela vai fazer sentido no final. Estava com uns amigos há uns dias atrás e a gente estava falando a respeito de harmonização facial, né, que as pessoas estão perdendo a mão e estão injetando isso aqui e afins. E aí a gente chegou nessa conversa, né, de tem gente que faz e fica bonito, de fato. Mas a gente não sabe
a longo prazo, qual é a consequência dessas coisas, desses materiais que estão sendo injetados no rosto, né? Teve aquele boom de cortar a bochecha, né? Como que é o nome? Alguma... Bichectomia. Isso. Hoje em dia, o que começou a acontecer, né? As pessoas começaram a perder a estrutura, estão ficando com o rosto caído porque cortaram a estrutura da bochecha, né? Esse link, eu lembrei disso justamente disso. A gente está vivendo tanta coisa hoje, tanta mudança, tanto avanço, tanta coisa, que daqui a gente vai precisar de muitos anos para saber o que vai acontecer. Sim. Até pegando um gancho do tédio, né, daquele podcast que nós falamos sobre Divertidamente, por exemplo, o tédio hoje é uma emoção muito pouco acessada pelos adolescentes, pelos adultos, pelas crianças, pelos idosos. Então, você vê idoso, agora eu vivo no médico, né? Então, eu vejo muito idoso que tá ali vidrado, e aí você fala assim, vou me desconectar, e o idoso tá lá, assim. Não, minha avó, meu avô, minha mãe, que tá mais nova, mas ainda assim, aquilo, eu vou pra lá, ou afins, mudou, né? Quando a gente era adolescente, que veio aí o smartphone, esse menino não sai do telefone, afins. Minha mãe não sai do telefone, meu avô, minha avó não sai do telefone. Você fala, pelo amor de Deus, eu tô aqui, vamos conversar? A minha avó me manda vídeos de TikTok. Eu não abro, porque eu não tenho TikTok. Olha aí, a minha olha avó a tem mudança TikTok. disso. Eu não suporto TikTok. Olha a mudança isso, né? Enfim, e aí, cara, assim, como que você vai lidar com o tédio? Você não fica mais, por exemplo, dentro do carro, olhando a paisagem. Não. Parou, você pega o celular. E aí, se você faz isso, você é diferente. Então, por exemplo, eu levo o Pedro agora nas consultas, porque estamos de férias e eu preciso continuar fazendo consulta, né? E tem que carregar a criança. Tem que carregar a criança. E aí eu fico lá, né, no consultório, falando para ele assim, olha aí, por exemplo, quantos quadros você vê. Pega uma revista para você ler. Não, mãe, não quero. Ele tem 3 anos e meio. E aí o povo olha para mim, tipo assim, o que essa mulher tá falando pro menino olhar? Aí eu falo, quantos carros que você vê brancos? Mas assim, você vai na contramão, tem um efeito manada, você vai na contramão, assim, tá todo mundo indo pra cá e você tá indo pra cá, você é o ser extraterrestre. E fala, você tá exagerando, não precisa disso, né? Pra quê? Dá o celular pro menino. Inclusive, todos me dizem, você vai ser questionada quando ele crescer, deixa pra eu lidar com isso quando ele for adolescente. Agora ele sabe o que eu falo, olha lá, eu posso fazer. E até na adolescência, eu falo isso pros pais, assim, em relação às redes sociais. Na verdade, a tecnologia, porque muitos me buscam hoje em dia por conta disso, tipo, e eu preciso que você faça alguma coisa relacionada a esse celular, porque tá demais. Eu falo, não tenho como fazer se não for você. Porque é uma pessoa que ainda não tem o seu controle inibitório muito bem desenvolvido. Se você, que é um adulto, passa muito tempo no celular, imagina um adolescente. Então, o que nós vamos precisar fazer? Primeiro, nós vamos ter que diminuir o seu. Né? Eu vou embora porque essa psicóloga não sabe de nada. Entendeu? E aí depois é que a gente intervém no dele. Porque como é que a gente vai falar assim, não será aceito mais o celular na mesa, mas você come olhando o seu celular. Entendeu? Então assim, essa que é a grande questão, né, desse trabalho todo. E ainda sobre esse aspecto da tecnologia, houve um tempo que existe um boom aí de ferramentas tecnológicas para o consultório, né? Sobretudo para o público adolescente, né? Para eles se engajarem mais, para ficar mais divertido, né? Mais lúdico. E como é que isso interfere na sua prática nesse sentido, né? Para o adulto, basicamente é a conversa e alguns recursos que a gente utiliza adaptados, ou às vezes um pouco mais... Alguns adultos gostam, né, de ser mais regradinho e afins, mas para adolescentes, se você pegar uma folha para fazer registro de pensamento, ele não vai fazer, né? Ou então você perguntar para ele, inclusive eu vi você falar um reel seu sobre isso, você perguntar para ele, e aí, como é que foi a semana? Ei. E como é que foi com a sua mãe? Normal. O que você tá sentindo? Não sei. Não sei nada. Como é que você maneja isso no dia a dia da clínica? Tá, primeira coisa, que aí eu preciso usar este espaço para dizer sobre isso. Galera, compra muito recurso. Eu era a doida do recurso.
Eu tinha um monte de coisa. Só que, se você não sabe para que aquilo serve, de nada adianta, né? Então eu posso, mais uma vez, fazendo analogias aí. Eu tenho uma Ferrari, se eu não sei todos os recursos, eu tenho um celular topíssimo, se eu não sei todos os recursos, de nada adianta. Sim. Então o mais importante é eu realmente conhecer toda a estrutura da TCC, para que aí, a partir disso, eu possa pensar em como adaptar todas as questões para o atendimento com criança, com adolescente. Pronto, esse é o básico. Aí vem, claro que tem muita coisa legal. Que não precisa ser tecnológica. Entende? E aí, assim, por exemplo, flexibilidade cognitiva. Vamos trabalhar flexibilidade cognitiva. Tem muito jogo, mas você pode pegar, por exemplo, uma caneca e dizer para ele assim, para o adolescente, para a criança, para que serve isso daqui? Ah, para beber água, ou para beber café, ou para beber leite, enfim. É beber algo. Para beber algo. Mas para que mais? Não sei. Não, mas vamos pensar juntos? E ali você já começou um trabalho de flexibilidade cognitiva. Você não precisou ter um recurso, você não precisou ter um jogo. Sim. Mas se você sabe a importância, né? Se você sabe que você precisa disso, você usa qualquer coisa que você tiver. Então, lápis, caneta, enfim, papel, tesoura, tudo isso que não demanda muito, né? Então, essa que é a questão, é você saber de toda a estrutura da TCC para que você faça essas adaptações. Tem muita coisa que pode ser muito utilizada, sejam os jogos ou recursos comerciais, gerais, sejam aqueles já voltados para psicologia, né? Que, por exemplo, as tecnologias também. Então, hoje em dia tem os aplicativos que ajudam com a questão do RPD, né? Para eles é muito mais interessante, igual você falou, eles não gostam de anotar no papel, mas para eles é muito mais interessante anotar no bloco de notas, né? Anotar, manda pelo WhatsApp, eu falo para eles, me manda pelo WhatsApp, quero saber, você é seu diário, me manda aí o registro do seu dia. Então, assim, tudo isso vai nos ajudando. Nossa, mas você estava falando agora que da tecnologia e você está usando a tecnologia. Mas nós vamos usar ela a nosso favor. Sim, né? porque não dá para tirar da vida, né? Então, inclusive, estamos nós aqui usando a tecnologia para levar esse conhecimento. Então, não tem como, hoje em dia, viver sem a tecnologia. Não se trata de extinguir, mas manejar. Mas, especificamente, como lidar com um adolescente que não conversa? Que ele vai... Que tudo pra ele é tá bom, ok, não sei. Ou ele nem, às vezes, nem fala nada, só faz assim, né? E como? Como manejar isso? Cara, cada caso é um caso, né? Porque, assim, às vezes é para uma estrutura de personalidade, né? Temperamento / personalidade, tá ali se moldando. E aí, de fato, tem-se essa dificuldade em falar. E aí eu preciso entender que realmente eu não vou conseguir muita coisa ali, talvez pelo meio da fala. Mas aí você vai encontrando formas. Escrito, por exemplo. Você gosta de escrever? Você gosta de desenhar? Né? Como é que você gosta? Como é que você faz para poder expressar o que você está pensando, o que você está sentindo? Ou o que você faz para poder se distrair? Quais são os seus gostos? A partir disso, você vai encontrando formas de acessar. Ou pode ser também que a forma de acessar é que esteja incorreta. Por exemplo, você está ali muito mecânica. O que você está pensando? O que você está sentindo? E tudo mais. Eu tive uma paciente, posso falar de muitas, mas essa, enfim. e ela não, no presencial, ela não falava. Ela quase não falava. E aí nós fomos pro online, que aí veio a pandemia. E aí, um dia pensei assim, gente, eu vou fazer alguma coisa envolvida com Harry Potter. E aí, tipo, nossa, vamos pegar aqui os personagens. Pronto, a partir dali a menina deslanchou a falar, fazendo essa analogia com questões que ela gostava, né? Então a gente vai fazendo essas adaptações para trazer esse adolescente, essa criança, às vezes, também para cá. O que eu indico? Diquinha, né? Que a galera adora. Conheça quem é essa pessoa que está na sua frente, né? Então, se eu busco todas as informações possíveis a respeito dessa criança, desse adolescente, sei hobby, sei gosto, ela não soube falar, ele não soube falar, busca com os pais, né? Busca com
sei lá, deixa eu falar aí, já peguei, já fiz isso. Me dá aí o número do seu amigo, deixa eu falar com ele aqui, entendeu? Porque aí você busca informações e aí você consegue acessar. Então não é, muitas vezes, e eu acho que eu falo muito isso no meu Instagram, não é muitas vezes o adolescente que não sabe falar, a criança que não sabe falar. Eu não falo sobre a criança, mas enfim. É você que não sabe perguntar. Sim. É você que não sabe acessar, né? Então é assumir essa responsabilidade, porque assim, mais uma vez, bato na tecla de que é um processo de desenvolvimento. A gente não tem como chegar lá sabendo o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. É você quem vai encontrar as formas de acessar. Você falou uma coisa antes que eu acho muito importante, que eu falo com muita frequência, assim, para alunos, para quem eu estou dando supervisão. A teoria, quem tem que saber é a gente, e a gente tem que saber ela de cor e salteado. Mas uma das coisas que eu vejo na TCC, que não é o problema da TCC, é o problema de quem vai aplicar. E que eu até achei legal, que eu falava disso muito antes da Judite lançar a 3ª edição do livro. E aí na 3ª edição do livro ela colocou isso como um dos pontos. Ela mandou um negócio. Eu mandei, falei, Judite, bota esse negócio aí pra gente. Que é a adaptação cultural. Que tudo que a gente vê da TCC tem 2 características que são importantes. Os manuais maiores, eles são americanos, né? E dos autores americanos. E as grandes produções nacionais que a gente tem, elas são sulistas, né? São lá de Porto Alegre, afins. Então é um funcionamento diferente do nosso, do goiano, né, da galera de cá, que é mais calorosa, que puxa assunto na fila do banco, coisas assim. Que faz fila na pamonharia quando chove. Que faz fila na pamonharia e fala da pamonha, e reclama do preço da pamonha e tudo mais. E aí a gente traz para cá a maneira que a gente lê no manual para o consultório, não vai funcionar. Vai funcionar com algumas pessoas, mas com outras não. Que aí, o que você está pensando? O que você está sentindo? Como é que você se comportou? Você quer seguir o passo a passo, ou até mesmo reproduzir o que está escrito lá? Não vai funcionar. Eu sempre digo para aluno que nós, terapeutas, a gente precisa ser muito bom com a entrevista, só que a gente precisa, inclusive, saber fazer uma entrevista sem que seja um interrogatório. Eu preciso perguntar aquilo que eu já sei, o que eu pergunto com base no que eu quero saber, mas eu faço essa pergunta de maneira que a outra pessoa me entenda. Né? Estou fazendo conceitualização cognitiva, o que você pensou, o que você sentiu, o que você fez na situação? Não, e como é que foi? Nossa, passou alguma coisa na sua cabeça nesse momento, né, que você estava fazendo isso? Enfim, e à medida que a pessoa fala, eu, Jéssica, ou quem é o terapeuta, isso aqui é um pensamento automático, eu sei, eu vou lá e anoto e depois eu faço a psicoeducação para essa pessoa entender. Então eu percebo também com os adultos, e eu penso que com adolescentes isso é muito mais importante, se a gente não conseguir adequar a linguagem para fazer com que a terapia seja uma conversa e não, sei lá, interrogatório ou qualquer coisa nesse sentido, não vai funcionar. E uma coisa que me incomoda muito também é que as pessoas, elas tendem, os terapeutas, a ir já muito armado para fazer uma sessão muito bem estruturada e bonita, mas esquece do ponto importante, que é o vínculo terapêutico. Se você não estabelece um vínculo terapêutico com a pessoa, o adolescente não vai conversar com você. Não tem por que ele conversar com você. Eu tenho um amigo, ele atende adolescentes, não sei como é que tá agora, depois de pandemia, muita coisa mudou. Apesar da gente falar de pandemia, levei um choque esses dias de alguém falar, nossa, tem 6 anos a pandemia. Meu Deus. 6? Tem muito. Não é 4, não? Passou muito tempo, foi em 2019. Que Exatamente. Exatamente, a gente tá velho, já passou muito tempo. Mas o que ele tinha no consultório dele? Videogame. Então, assim, né? Aquela. Não é o Murilo, é o Rodrigo. Ele tinha videogame. Então, durante as primeiras sessões de vínculo, ele jogava videogame enquanto eles estavam conversando, então ele já conseguia acessar o repertório do adolescente, eles conseguiam formar um bom vínculo, e a partir disso ele ia estruturando as próximas sessões, né? Então essa rigidez, ela é muito americana, né? Não é o nosso aqui. E a gente é que tem que saber a estrutura e a gente precisa saber flexibilizar essa estrutura a depender do nosso paciente.
foi o que você falou. Eu tenho uma raiva quando as pessoas vêm. Que técnica eu uso para isso? Uhum. O pessoal sabe nem a estrutura da TCC. Você vai fazer o que com essa técnica? Você vai usar como? Você não tem a ideia de qual é a teoria por trás, não vai funcionar. Foi o que você falou. Se eu tenho a teoria, eu consigo fazer uma intervenção com uma caneca. Uma vez eu recebi uma provocação dessa e vi essa provocação sendo feita também por uma influencer por aí, que eu não vou dizer o nome, mas ela falou assim, eu quero ser uma pessoa, eu quero estar nas redes sociais de uma forma que eu gostaria de seguir essa pessoa. Então, tipo assim, eu gostaria de ter que o Instagram dessa pessoa tivesse isso. E aí ela começou a fazer. Então começou a colocar hora, essas coisas, tem todo mundo, enfim. E aí uma vez eu recebi essa provocação que eu levo para as supervisões, que eu levo para os alunos e que eu faço essa provocação constantemente. Eu sou a psicóloga que eu gostaria de ter, né? Então, as perguntas que eu tô fazendo, eu gostaria de receber. Então, eu gostaria de receber uma pergunta assim, tipo, nossa, e o que você estava pensando? Diferente de... Diga-me mais sobre isso. Tipo, e aí? Aí, o que passa aí nessa cabeça? Tipo, caraca, não acredito. E aí, entendeu? Então é diferente. Sim. Então, assim, acho que se você se pergunta, peraí, essa pergunta, se chegasse pra mim, como é que eu receberia ela? Né? E como é que eu faria ela de uma forma diferente? Ou como que eu gostaria de receber? Já te ajuda a pensar nessa adaptação. Sim. Esse negócio de ser mecânico, né, na clínica, as pessoas às vezes falam isso, né? Que falam que é da TCC. Falam que é da TCC. O pessoal fala, psicólogo é chato. Eu hei de concordar, né? Tem psicólogo que ele incorporou aquele negócio, a gente tem que ter cara de paisagem. E aí, 50 minutos, a coisa mais esquisita, né? Alguém fala alguma coisa engraçada. Às vezes, muita gente manda pra mim esses memes que se faz, né? Eu mando... Stories de psicólogo. Não, mas teve um outro que assim, eu falei uma piada, meu psicólogo não riu e anotou. Eu costumo falar, eu rio e se for importante eu anoto. Eu vou anotar rindo e depois eu vou falar da problemática, talvez, daquilo que foi dito. Sim. Mas se for engraçado, tenha certeza absoluta que eu vou rir e tá tudo certo. E assim, Jéssica, com criança e adolescente, muito difícil você conseguir isso, sabe, assim, se você for tão rígido assim, você conseguir acessar, porque como é que eu vou acessar uma criança sendo tão rígida? Como é que eu vou acessar um adolescente sendo aquela coisa, e aí, talvez, assim, eu escuto muito, né, tipo, nossa, isso é muito diferente, porque aí a galera chega e isso já virou assim, é natural. Não, na verdade acho que sempre foi, mas assim, eu não sento aquela coisa, sabe? Inclusive, gente, antes da gente começar aqui, o nosso cameraman teve que mandar ela sentar direito. Eu posto assim, só pra ilustrar que o que ela tá falando é verdade, que eu imagino que ela não senta posturada no consultório. Não mesmo, portanto que a minha coluna é assim. A coluna dela não presta. Não presta, eu tô no Pilates, gente. Enfim, por quê? Porque aí eu sento lá com as pernas abertas mesmo, tipo, fazendo pose de ir. Com as pernas sendo pra cima na poltrona. Demais. E aí a galera, nossa, né? Tipo, nossa, Lid, você parece ser diferente. Porque eu pareço, né? Eu engano bem. Então, eu tenho essa cara. Você olha e fala, séria. Mas na hora que eu fecho a porta do consultório, aí... Só os adolescentes sabem. Sabem. E aí é aquela coisa assim de tipo... Nossa, eles chegam, já me olham assim, eita, tô com a médica. Aquela cara. E aí depois aí tem o óculos, né, que compõe a... Eu preciso, né, gente, passar uma cara de seriedade. E aí depois vem aquela coisa tipo, nossa, muito bom e tal, não sei o quê. Aí eu já tenho adolescente que tem hora que eu tenho que falar assim, deixa eu te falar, você não tá na sua casa não. Né? Tira o pé do sofá. Meu sofá? Porque vai ter que seu pai e sua mãe paga, não coloca sujeira no meu sofá, mas tem hora que a gente deixa, aí eles pegam, colocam os travesseiros, eu tenho um monte de travesseiro no meu sofazinho lá, e aí eles me empilham e deitam, abrem as pernas, e enfim, é sobre. Porque você precisa... Isso é muito terapia de adolescente. Mas sobre o que, criatura? É sobre deixá-los à vontade, para que eles possam falar, entendeu? É a postura da terapeuta de adolescente. Entende? Então, assim, é você realmente receber, deixar que o mundo dele apareça ali. E aí,
muito gostoso. Eu não entendo como é que as pessoas não gostam de atender adolescente. Sim. Eu não gosto. Mas o aspecto aí de ser autêntico é muito importante em qualquer público, né? Porque assim, se você é mais rígido e afins, e é você, segue, tá tudo bem, e há quem vá se identificar. O que a gente está falando aqui é desse aspecto de... um ponto as pessoas na psicologia, elas tendem a esquecer quando acho que já ficou um termo tão, assim, né, que a gente repete muito de relação terapêutica, que esquece que é uma relação. E os pacientes, eles percebem quando você está sendo falso nessa relação, ou quando você está sendo forçado nessa relação, né? Então, esse aspecto que falam, que é da TCC, da gente ser frio e afins, não é você que não sabe adaptar para a sua realidade, para o seu público e afins. A minha irmã costuma falar assim, que nós somos todos parecidos. Ela fala assim, abre aí, me mostra as pessoas que você segue. Aí eu fui mostrando, aí mostrei você, aí, né, enfim. Tá vendo? Todos vocês usam as mesmas roupas, tem o mesmo formato de óculos, vocês falam do mesmo jeito. Eu falo, gente, não é assim. Mas, acho que você talvez tenha mostrado as pessoas que são mais parecidas, assim, de fato, né? Porque o nosso Instagram não é tão arrumadinho assim, no story você aparece lá descabelado e afins, tudo mais. Mas se pegar de uma galera que é mais rígida, aí que você vai ver. Uma coisa que eu falo que é igual com os outros psicólogos, é uma pessoa que fala tranquilinha, que fala com uma voz mansa. Eu não falo assim. E Diane também não. Não? Nossa, eu achei que a gente fala... A gente tem a nossa tonalidade. Não é aquela que você olha assim, imediatamente você fala, isso aí é psicólogo. Que tem sempre um jeitinho especial de falar nos stories. Os nossos stories, os nossos reels não são assim. Zero. Não tem nada disso, inclusive o seu, né? Você tá lá com a perna pra cima, tá assim, afins. Mas no fim das contas tem algo parecido porque é da profissão, né? Assim, é da profissão. E assim, acho que não sei o que acontece, mas aparentemente todo psicólogo é cego, tem que ficar usando, né? Tem problema, que a gente estuda muito. Tem que usar óculos, né? Mas assim, eu percebo diferenças e tem aquele perfil que você olha que você fala, não dá. E tem os perfis que fazem mais sentido e que a gente quer de fato seguir. Tem uma similaridade, assim como médico, né? Médico, eu costumo brincar, médico, você olha, você conhece médico pela pele, né? Mas médico nunca reparou? Começa a reparar. Médico tem aquela pele que ela é mais rosinha, né? Aquela pele lisinha que você olha assim. Gente, ela vai pros médicos, vai reparar os médicos. Presta atenção. Não, mas aquela pele, você vai, a pessoa que tá... Esse médico tem um amigo dermatologista, que ele tá lá o tempo inteiro usando um ácido, usando um negócio. Presta atenção. Toda vez que eu for nos médicos agora, eu vou ficar olhando na cara deles. Se você vê o médico não tá assim, é porque ele não segue... Ele já é de uma outra geração, não tá tão preocupado com isso. Entendi. Mas, tipo, o dermatologista, você olha um dermatologista, você sabe que ele é dermatologista. Entendi. Né? É a mesma outra coisa. A pessoa rica. Você sabe que a pessoa é rica pela pele. Nunca reparou? Pois repare. Aquela pessoa que não pega sol, a pele dela, a cutis dela é aquela coisa... Meu Deus, ela tem várias teorias sobre as pessoas. Repare e depois você me conte. Você volte aqui e comente para as pessoas. E vocês me falam se não é assim. Vou reparar a minha pele. Tem a cutis, assim. A pessoa, ela não pega um sol, né? Ela tá... Todo mês ela tem... Gente, mas pode ser porque ela trabalha demais. Não. A pele da pessoa rica é diferente. Presta atenção. Por exemplo, eu não posso pegar sol. Eu tenho dermatite. Repare, depois você vem me falar. Vamos pra... Voltar. Não, vamos pro campo. Vamos olhar e depois a gente discute isso melhor. Mas, em suma, a gente se desviou um pouquinho, né? Mas, em suma, aqui é autenticidade. É ser quem você é. Claro que isso muda de paciente. A gente faz algumas adaptações de paciente para paciente. Aquele que você pode ter um humor maior, outro que você tem um humor menor e afins, mas no fim das contas, os pacientes, se eles conversassem entre si, eles iriam perceber que quem é a terapeuta, né? E falta o terapeuta sem graça, engessado e afins, não funciona. Não sei se você usa aquele outra rede social do Instagram, a Threads. Não. O que tem de gente reclamando de psicólogo lá? Mesmo? Nossa! Eu falo, gente, onde é que vocês estão encontrando esses psicólogos?
Gente, vou ter que entrar. Você vai ter que tem uma reclamação. Onde vocês estão encontrando esses Eu não sei psicólogos? mexer nesse trem, não. É fácil, você faz lá e só vai lendo. É tipo um Twitter. É tipo um Twitter. Ai, eu não consegui mexer no Twitter. Mas você vai conseguir. O Zuckerberg fez ele ficar mais fácil. Ah, entendi. As pessoas reclamam, assim, do psicólogo que você pensa, gente, Por quê? onde, né, que vocês encontraram esse psicólogo e por que vocês se mantêm com esse psicólogo? Eu falando de uma coisa que eu vi, que eu me lembrei que eu vi lá, como é que você gerencia o seu WhatsApp nesse contato? Tem uma regra, tem um limite? Porque aí o adolescente pode falar com você, a mãe pode te mandar mensagem reclamando do adolescente, o pai, a avó, como é que você lida com isso? A Jéssica é muito provocativa, né? Não tinha parado pra pensar. Natural. Mas você tem excessos? Você sempre consegue tem, estabelecer o limite? Como é que você lida com Sim. passar com Sempre aquele que você vê? tem. Isso aqui não é coisa de WhatsApp. Olha, eu vou muito pelo princípio da análise do comportamento, de reforço e punição, extinção Ótimo. de comportamento. Aham, Então, assim, excelente. tem aqueles que são demais, eu não respondo, Ótimo. Uhum. sabe? Você bota o limite. Coloca o e limite. passa a mensagem. Então, tipo, é isso, não responde, e aí manda uma, manda duas, manda três, manda quatro. E aí tem aqueles que questionam, tipo, mas você não me responde. Fala, mas eu não, infelizmente, eu não consigo estar disponível o tempo todo. Uhum. Né? Então, isso Ótimo. já é um limite. Áudios, assim, 10 minutos, depende, né? Então, pode ser que, já participei também de uma supervisão, em que nós tivemos ali a experiência de uma pessoa que disse assim, olha, eu peguei, porque eram áudios assim, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, Uhum. e aí falou assim, olha, espera aí fora que eu vou ouvir seus áudios. E aí, depois que eu terminar de ouvir seus áudios, aí você pode entrar. Uhum, já contando o tempo de sessão. O tempo de sessão, Aham. entendeu? Então, eu Ótimo. achei muito bacana essa forma, Aham. porque é uma forma de colocar limite. Então, assim, eu particularmente não tenho problema. Quando tenho, vou por esse princípio da extinção mesmo. Ótimo. Maravilha. E colocação de limites, de dizer, olha, não dá, cara, não vai rolar. Eu lembrei disso Tenho porque a gente vida. falando aí da Twitter e afins, rodou uma polêmica esses dias de que uma moça mandou um textão, assim, na verdade não era texto, era um áudio. Um áudio enorme para terapeuta, ou terapeuta, não sei quem, se é homem ou mulher, mas ia a terapeuta ouvir. Ouviu, respondeu alguma coisa nesse sentido, né? Entendi, sinto muito por isso, nos vemos na próxima sessão. Aí o pessoal, assim, né, sem saber contexto, sem saber nada, caiu para cima do profissional, né? Mas é isso, a pessoa não sabe qual é o contexto, ela não sabe o que estava acontecendo, também não sabe o funcionamento desse cliente, né? Se ele tem esse comportamento de ficar usando o intervalo das sessões para falar de coisa que ele tinha que falar na sessão. Sim. Já tive paciente assim, de que a gente acabava a sessão, aí ele mandava um monte de áudio, mandava print de conversas e afins. A gente tem que colocar o limite, né? Podemos conversar sobre isso no próximo encontro. Sim, e depende muito também, por exemplo, a TCC, né, de terceira onda, vamos falar assim, que a DBT, ela já trabalha com uma forma diferente de estrutura. Uhum. Então, por exemplo, você precisa oferecer esse suporte para o seu paciente. Até porque é um público específico também, né? Entendeu? Então, assim, aí sim você precisa se adaptar. E se você, né, se propõe, aí você precisa se adaptar. Mas, ainda assim, essa colocação também de que, poxa, cara, você tem uma vida, você tem limite, não dá para fazer terapia ali o tempo inteiro. Então, eu acho que é uma autoavaliação que a gente precisa fazer. E um ponto legal que você trouxe. Você tá mais pra onde? Para as terceiras ondas? A terceira onda? Ou tá aí na TCC clássica? Eu namoro as outras. Eu sou clássica. Quando eu me vejo na vida, eu sou clássica. Eu tenho uma amiga que ela fala, meu Deus, é pura TCC clássica. Mas eu namoro, assim, eu acho muito bacana, né, essa questão dos transdiagnósticos, né, de você poder fazer uso, porque, por exemplo, a DBT, ela é muito importante com alguns pacientes adolescentes, porque a DBT, ela trabalha essa intensidade. Sim. Adolescente é intenso, Sim. né, mas também não precisa ser com todos, mas é importante conhecer. Então, eu namoro a DBT. Eu namoro a terapia do esquema também. Eu tô namorando muita coisa aí.
Principalmente porque ela fala das necessidades emocionais básicas, né? Sim. E aí tem essa questão da interferência disso no desenvolvimento. Então eu preciso ler e aí eu vou namorando. Não casei com nenhuma ainda, não. Você continua clássica. Ok, Continua. então eu vou aceitar isso com o coração aberto. Porque talvez eu tô aqui na clássica. Eu namoro menos. Apesar de saber Não, você que é muito é clássica. importante a gente saber, né? Ter umas teorias e recursos a mais, mas eu sou muito clássica. Muito. A sua cara conta que você é Eu sou totalmente muito clássica e sempre que alguém pergunta alguma coisa, eu falo, olha, eu não consigo te falar muito sobre isso, procure outra pessoa. E aí, hoje em dia, com esse boom, né, da terceira onda, sempre que eu vou começar alguma aula, alguma coisa, eu falo, olha, gente, nós estamos falando aqui a partir da TCC clássica. Ah, mas isso aqui, não sei. Não sei. Estamos falando a partir da TCC Limites. clássica e hoje ainda me sustento em cima da prática baseada em evidências nesse sentido, né? O que a gente tem hoje de maior respaldo para a grande maioria dos transtornos e das intervenções é a TCC clássica. Uhum. Então, por enquanto, eu tô aqui, tô bem. Quando isso se expandir, se mudar esse cenário, a gente vai se adaptando dentro desses recursos. Então, para a gente caminhar para o final, mais uma provocação que eu acho, não é nem uma provocação, é perguntar como é que você lida com isso, trabalhando com adolescentes, é esse aspecto do sigilo, né? O pai quer saber o que está sendo conversado, ou até da quebra do sigilo, alguma coisa que você escuta do adolescente, você precisa reportar. Como é que você lida com isso no dia a dia? E assim, né, se a gente fala de maneira mais específica, o que é sigiloso e que é isso, e o que a gente tem que quebrar sigilo se aparecer uma demanda, uma conversa sobre. Mais uma vez, psicoeducação lá nas primeiras sessões, né? Então, sobre o que eu realmente posso falar. É claro que eu costumo dizer isso, eu sou uma prestadora de serviço para os pais, né? Então, eles que te pagam, eles que assinaram um contrato. Né? E, querendo ou não, os grandes... eu ia usar uma expressão que não existe, mas quem quer esse resultado, em sua maioria, são os pais. Né? Então, assim, eu preciso oferecer informações para eles. Então, eu digo isso para os pais e digo isso para os adolescentes. Olha, eu preciso dar feedback da nossa sessão para os seus pais. Né? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer isso, eu posso dizer aquilo. Às vezes eu pergunto, o que eu posso dizer? E aí eu já trago essa vinculação com esse paciente. Né? Então, o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer? E aí costuma ser muito tranquilo. Como eu disse, os pais hoje em dia já têm muita informação. Então, eles já sabem dessa importância do sigilo e tudo mais. Agora, quando é que eu posso quebrar? Quando existe um risco à vida, né, do meu pacientinho. Então, eu percebo que tem ali automutilação, ideação suicida, né, essas questões, eu posso e devo, né, quebrar esse sigilo, porque a importância da vida dele é superior a qualquer outra questão. Então, isso eu devo, né, é até questão de código de ética. Sim. Agora, outras questões, né, que eu vejo que são mais... Deixa eu dar exemplo, para ficar assim, enquanto você está falando, pensando. Adolescente está pensando ou decidiu iniciar a vida sexual e te contou. Você vai contar para a mãe e para o pai ou não? Isso engloba. Vamos quebrar sigilo, sim ou não? Não engloba. Porque essa é uma questão que aí eu posso incentivar o adolescente a conversar com os pais. Mas os pais não aceitam, tá? Então eu posso me oferecer como uma pessoa que vai intermediar. Mas não cabe a mim dizer, olha, sente aqui, seu filho está pensando. Não. E o que a gente faz, né? Eu já passei por isso no consultório também, é partir da psicoeducação, de educação sexual, né? Cuidado, usa camisinha, né, e afins. Sim. Mas... Agora, se eu percebo que é algo que tem colocado em risco a vida desse paciente, aí já é algo que eu preciso dizer. Sim. Né? Então, sei lá, tá numa promiscuidade, tá perigoso. Se envolvendo com, sei lá, com uma pessoa muito mais velha. Muito mais velha, ou então, por exemplo, indo para casa de pessoas que não conhece, marcando encontros, né? E assim, uma hora ou outra isso infelizmente acontece. Mas tá frequente, tá uma coisa assim. E se é o básico que usualmente acontece, né? Tem um namorado, tá na adolescência, tá... Não.
Aí Isso não. o pai e a mãe que lide com isso. Isso não. Mas deixa claro que a gente incentiva, né? Que essa conversa seja feita com os pais. Preciso. E assim, isso também é algo que às vezes os pais trazem. Tá, mas e aí? Ela falou, olha, eu acho que é importante que vocês estabeleçam esse diálogo, né? Porque aí muitas vezes também não é só o adolescente. Mas é importante. Como é que se acessa? Né? Como é que você conversa com sua filha, com seu filho? Você já chega e diz, por exemplo, eu passei muito por isso e os meninos passam muito por isso. Meus pais falam que são meus melhores amigos, mas na hora que você vai contar uma coisa... Melhor amigo é uma ova. Aí você vira e fala assim, mas você não disse que você era meu melhor amigo? Né? Então, não tá conseguindo separar os papéis aí, não. Né? Então é aquela questão, como é que você aborda, né? O que você fala, como é que você maneja... Porque isso pode ser o que está afastando de poder falar alguma coisa ou não. Então já tudo para nós é um trabalho, né? Sim. Tudo para nós é terapeutizado. E vale lembrar que quando a gente fala, né, olha, é melhor que vocês conversem sobre isso e afins, às vezes a pessoa vai ter um pensamento automático de, se ela falou assim é porque está acontecendo. Não necessariamente. Às vezes, não foi nenhuma demanda, mas ainda assim... Não cabe a nós falar, não aconteceu, não tem interesse, porque também é quebra de sigilo. Sim. Aí também tem outros pontos, né? Eu falei da vida sexual, mas tem outros pontos. Tenho 16, vou experimentar álcool, vou experimentar maconha. Pode. Tá usando. Também é outro ponto que, se não chegou no nível que a gente percebe, né, que é extremamente prejudicial, que está colocando em risco a vida da pessoa ou de outra pessoa, vamos incentivar a conversa, mas... E isso é uma coisa, por exemplo, que você pode se munir de muitas informações para poder passar para eles. Adolescente não gosta muito de palestra. Eles gostam de provocações. A gente não gosta, não sei se você passou pelo ProErd. Saco aquilo. Sim. E aí, se você provoca esse adolescente, se você questiona, se você pergunta, se você faz ele refletir, porque aí vem a parte do desenvolvimento, né, em que ele agora tem essa capacidade de raciocínio indutivo e tudo mais, você ganha ele muito mais do que você ficar, por quê? Sim. Pode. Então, muitas vezes é isso que eu falo para os pais. Olha, você percebeu, você encontrou, você está suspeitando, provoca, né? Pergunta, muito mais do que já traz a palestra pronta, porque aí você vai afastar. Sim, e vale lembrar de também, de novo, né, quando a gente era adolescente, também desse funcionamento, né, usando lá a análise do comportamento também, comportamento contra controle, né? Vai lá e fala, não pode, ninguém manda em mim, vai lá, e faz escondido, né? Então... Tem até uma coisa que se fala, que é, não sei o que lá, da reatância, né? Princípio da reatância. Sim. De que você, a partir do momento que fala você não pode, você vai querer fazer, sobretudo lá na adolescência, né? Exatamente. Não posso? Pois então eu vou fazer. Agora que eu quero. Eu já tive que manejar uma situação assim, que não era nem menor de idade mais, já era maior de idade, mas ainda morava com os pais. E os pais não aceitavam o uso de álcool, né? Mas a gente ainda teve inclusive uma sessão em família para falar sobre isso, nesse sentido de, olha, não tem muito a ver com vocês aceitarem ou vocês não aceitarem, né? A gente tinha um bom vínculo, eu lembro de eu falar sobre isso. É uma escolha de, se acontecer alguma coisa, seu filho ter coragem de ligar para vocês e pedir ajuda, informar o que aconteceu, ou vocês descobrirem por outro caminho, de um outro jeito, que não seja tão legal assim. Sim. É isso que a gente tem que pensar aqui, porque a escolha de uso ou não uso... Sim. Tem uma série que tem uma frase muito boa, assim, não sei se você já conhece This Is Us, e aí tem o Jack Pearson, ele fala uma frase linda, difícil, mas que é assim, o que os nossos filhos vão se tornar é muito maior do que o que a gente consegue controlar. Né? Então é importante essa frase ser psicoeducativa para os pais, assim, de que, olha, uma coisa é o que você vai ensinar, uma coisa é o que você... Mas existe aquilo que eles vão, a caminhada que eles vão seguir, o que eles vão precisar passar para poder aprender, né? Então, assim, aí vem a questão de, às vezes, você precisar trabalhar com os pais. Esquece um pouco ali a terapia com os meninos e vai cuidar desses pais, de, tipo, mas se ele fica... né, bebendo ou fumando,
o que você pensa que isso diz sobre você, sabe? Sim. Porque aí quais são as suas crenças, quais são suas regras, né? O que você pensa sobre isso para que você entenda ali as questões dos pais nessa influência da parentalidade. Esse é um assunto que pode render um outro podcast também, mas que inclusive a gente pode gravar sobre isso, falar desse atendimento com adolescente, mas focando lá dos pais, né? Porque eu que atendo adultos, é interessante perceber que os pais, quando os filhos vão crescendo, quando os filhos vão se tornando adolescentes, quando os filhos vão se tornando adultos, como é que eles se sentem também em relação a isso, né? Porque assim como o filho, ele tá querendo se desgarrar, ele tem as questões dele, o pai também tá passando por um processo importante, né? Desse filho deixando de ser criança, desse filho deixando de depender dele, esse filho sendo uma pessoa totalmente separada dele, né? E um processo que eu sempre acho interessante é esse processo de pais e filhos seguirem para esse caminho de perceber que são pessoas diferentes daquelas pessoas que foram idealizadas. Meu pai pensa muito diferente de mim, a minha mãe pensa muito diferente de mim, a gente tem opiniões que são totalmente diferentes. Meu filho pensa diferente de mim, assim, tem uma opinião totalmente diferente da minha, alguns valores que podem divergir. Então, esse choque, ele é um choque importante, né? Porque é um choque. É um choque, é uma estranheza. Sim. Que depois você entende, ok, meus pais são pessoas, meus filhos são pessoas. E tá tudo bem. E esse movimento, ele é difícil também para os pais, né? Aliás, eu acho que ele é mais para os pais. É doloroso para os pais, né? É mais para os pais. Porque, por exemplo, falo pelo Pedro, né? Muitas vezes eu me faço essa pergunta, assim, peraí, mas o que vão dizer sobre a minha pessoa enquanto mãe se meu filho fala isso? E aí depois eu falo, cara, mas essas são questões minhas, né? E aí eu tô não permitindo que meu filho tenha uma autenticidade, que ele se desenvolva, que ele busque questões dele por pensar que são questões minhas, né? Então, assim, é um trabalho difícil. E aí a orientação de pais, hoje em dia, tem entrado muito, que aí é o que a gente pode falar, assim, muito nessa questão. Sim, que às vezes a gente falou muito tempo aqui, até porque o foco era no adolescente, no perfil. Mas muita gente esquece, né, que o pai e a mãe sofrem muito nesse processo. E eu falo muito isso para os meninos no consultório, eu falo, a gente precisa humanizar os nossos pais, porque são pessoas que cara, tem uma história, tem uma vida, e não é porque eles falam muito isso, mas é o meu pai e a minha mãe, tá, mas o seu pai e a sua mãe tem um nome, um sobrenome, uma história que aconteceu antes de você chegar, né, e não dá também para essa pessoa se adaptar 100% a quem você é. Sim. Né, então, tá vendo, eu sou brava. e é interessante você falando isso, né, porque se a gente pensa, né, você que é mãe, é uma pessoa que de repente precisa criar uma outra pessoa, né, e não necessariamente você sabe exatamente o que está fazendo. Não, você não sabe o que você está fazendo. Você vai descobrir se deu certo lá na frente. E na verdade... E ainda tem isso, né? O que exatamente quer dizer que deu certo? Deu certo. Tipo, você tá lá, idoso, e percebe que você olha, meu Deus. Então, assim, você só vai. Segue o fluxo. Vai fazendo, vai tentando fazer o seu melhor e ver o que dá. É sobre. Muito bem. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre coisas importantes aqui. Falamos bastante. E pra gente encerrar, conte-me aí, ou conte para as pessoas, né, quais são as suas atividades profissionais para além da clínica. Você oferece supervisão, o que mais? Eu sou mãe. Esse ponto é importante, inclusive está gestando, está gerando uma vida nesse momento. Né? E aí daqui uns dias não serei apenas mãe, porque eu não vou fazer isso de novo, que foi tenso, enfim, já tô um pouquinho... Já aprendeu na primeira? Mas enfim, aí vem aquilo que eu tenho me apaixonado cada vez mais em fazer, né? Supervisão, dar curso, ser professora de pós, e
Aí faço orientação profissional, né, avaliação psicológica, então esses são os meus outros ramos. Mas o que eu tenho gostado mesmo de fazer é de dar aula, menina. Eu colei na Jéssica, aí agora já ela tem que me aguentar. Esse mundo é um mundo fantástico, assim, da TCC, de quem, sobretudo, gosta da docência. Eu costumo falar isso, de que quem é da TCC e gosta da docência, no fim se realiza tanto dando aula como atendendo, porque no fim das contas a gente pratica a docência dentro do consultório com a TCC, né? Então o professorado compõe a gente. Sim. E vale mencionar, se você que está assistindo agora, em janeiro de 2025, estamos organizando aí a pós em terapia cognitivo-comportamental, que vai ser lançada pela Encantato, que Lidiane será professora aí, inicialmente, né? Com o módulo de que será? De que será que ela vai falar, né? De infância e adolescência, né? E vai poder aprofundar nesses pontos que a gente falou. E também, dentro do Ser Neuropsi, tem aulas suas lá, né? Inclusive, eu estava conversando com a Sara esses dias. Ai, meu Deus. Não, assim, porque eu antes, por algum tempo, só tinha eu falando de TCC lá dentro, né? Então, qualquer dúvida que aparecia lá, que ela via que tinha de TCC, Jéssica tem pergunta na plataforma. Aí eu ia responder. Aí agora não tá assim mais, porque aí a pessoa pergunta, primeiro, eu tenho que abrir o link para ver se a aula é minha. Aí às vezes não é, a aula é da Lidiane. Aí às vezes a Sara fala, tem pergunta de TCC, não tem só eu de TCC, mas não, essa pergunta da Lidiane, essa pergunta não é minha. Então tem aula de TCC dentro da plataforma, e agora tem a Lidiane lá falando de TCC Infanto Juvenil. Sim, então lá temos o grupo de estudo, tem grupo de estudo, né? Tem curso lançado, tem mais cursos para ser lançado, inclusive estou correndo contra o tempo, porque tem que ser antes da Laura nascer e tudo mais. Spoiler, qual é o próximo curso que vai ser lançado lá? Ansiedade. Muito bem. Agora nós vamos para as questões específicas, ansiedade, depressão, isso tela. Voltado para Infanto Juvenil. Infanto Juvenil. Ótimo. Eu não falo sobre adulto, não. Então vale, se você for pro Ser Neuropsi, inclusive vou deixar aqui para vocês, né, plataforma aí de raciocínio clínico da neuropsicologia, você vai encontrar aulas minhas voltado para o público adulto, psicopatologia adulto, e específico para Infanto Juvenil, de senhora Lidiane Passarinho, que vai lançar antes de março, então. Precisa. Pelo menos uns 2 precisa acontecer. Laura vai você vai tirar um tempinho aí. Vou. Eu tô diminuindo agora, né? Aí eu tô deixando de ser clínica e estou me embrenhando, assim, cada vez mais em ser professora. E os seus pacientes já estão preparados para sua licença maternidade? Não. Mas já estão cientes, até porque não tem como não ver, né? Já tem gente me perguntando quando é que eu volto. Eu falo, gente, eu nem saí. Você já quer saber? Não sei. Vamos ver, deixa a menina nascer. Teve uma que falou pra mim assim, não, mas aí você deixa a Laura lá e vem, porque eu preciso de você. Eu falei, mas a minha filha precisa de mim? Menina, você tem mãe? Entendeu? Mas a minha filha precisa de mim. Ela não vai precisar tanto assim, não. Eu preciso mais. Eu falei, gente, vamos falar sobre isso? Vamos aí, uma sessão para falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Uma coisa que eu lembrei também das besteiras da internet, você atende presencial, né? Também. Uma pessoa reclamando, assim, comentando que chegou um dia na sessão fazer terapia online. A terapeuta falando, olha, essa é a nossa última sessão, porque na semana que vem eu vou ganhar neném. E ela assim, como assim, né? Que eu passei 9 meses sendo 3 pessoas na sessão e eu não sabia. Porque eu tava grávida, né? Mas na terapia online a gente só pega daqui pra cima. Sim. Mas os seus não estão enganados. Não, eles estão bem cientes. Perceberam aí ao longo dos 9 meses a evolução. Eu falo, né? Falo super, eu adoro falar. Então, não posso hoje que eu vou ver minha filha. Então, a gente volta pro aspecto da autenticidade, né? Eu também falo, gente, hoje eu tive um problema, aconteceu isso, vamos reorganizar a nossa sessão. Eu mando vídeo da ultrassom da minha filha para meus pacientes, eles choram comigo. Esse ponto é tão legal, as pessoas também mandam, né? Porque o terapeuta deve sofrer muito por não poder te pedir foto. Para. Moço, eu peço foto. A pessoa casou, claro que eu quero saber como é que foi. Como é que a pessoa estava no casamento? Eu quero foto de ver.
Eu tenho um código com os meus pacientes. Se deu certo, você me manda assim, uhul, que eu já sei. Eu quero ver foto, sim, eu quero ver foto do pet, eu quero ver foto do filho. Eu tô acompanhando, ela teve filho, eu quero ver a criança. Mas é lógico que a gente pede foto. E aqui percebemos que o terapeuta também manda foto. Né? Vídeo de ultrassom, tá vendo, gente? Dá pra ser legal. Não precisa ser... Nós somos pessoas legais. Sim, não precisa ser rígido assim. Se você estiver mais perto de nós, você vai saber que nós somos pessoas legais. Então você pode ver a gente na plataforma do Ser Neuropsi. Você pode ver a gente aqui no podcast, nos Instagrams, que eu também vou deixar aqui. E vai poder ver a gente também na pós em terapia cognitivo-comportamental. Se você está vendo antes do mês 6 de 2025, a pós está em processo de estruturação e lançamento. Se você está vendo no segundo semestre de 2025, a pós está disponível, faz a sua matrícula e começa a estudar. Vou deixar as informações aqui também para vocês. Bom, tem alguma coisa que a gente deixou de fora que você gostaria aí de mencionar? Eu acho que não. Falamos sobre conversou tudo bastante, e mais um pouco, né? A gente conversou bastante, falou de coisa séria, falou de besteira, falou da pele das pessoas ricas e dos médicos. Eu agora... A gente falou de muita coisa. Ai, Deus. Mas ainda temos... Já saímos daqui com ideia para outros podcasts, de orientação de pais. Teve um outro assunto que a gente falou que poderia ser. Eu vou ter que assistir para lembrar, porque eu não tomei nota. Mas orientação de pais... eu acho que... Lembrei. O uso de telas também. Verdade. É Ainda bem que ela tem a memória boa, porque... um assunto pra gente falar, então a gente já tem 2 episódios. Bora. Aí, só que agora a gente vai esperar a Laura chegar. Minha filha, agora eu sou um encosto na sua vida. Se estabelecer. É um excelente encosto e eu imagino que vocês também gostaram desse encosto que veio chegando aí. Depende, se for na confraternização, ela não gosta muito Não, de mim, não. Isso é um ponto importante, né? Trazendo aqui aleatoriedades para vocês. Jéssica, acabou. Lidiane chegou, né, na Encantato, nossa produtora, né, do podcast, digamos assim. E esse ano de 2024 participou da primeira confraternização da empresa. Acontece que nessa primeira, né, participação, ela e o digníssimo marido levaram todos os brindes e todas as premiações do evento. Eles acharam coisas na caça ao tesouro. Eles ganharam na dança. O que mais? É porque a gente sabe dançar, gente. O que mais vocês ganharam? Teve uma outra. Reconhecer a música. Reconhecer a música. O povo não sabe cantar, ué. Aí, né, assim, ela já chegou trazendo aí 4 presentes. Um para cada filho e um para mim e para meu marido. Ela já chegou aí trazendo um ranço da equipe, mas ela tem 2025 inteiro para se redimir e perder os brindes da compra de final de ano. Olha, eu escutei de alguém muito importante aqui. Lá vem. Que é, gostei de você, você é competitiva. Foi a Sara. Não, foi a Stephanie. A Stephanie, não, também é outra. Não, a Stephanie também é outra. Mas não vou falar nada. A Sara nada... disse que eu não vou ganhar nada esse ano. Tá vendo? Eu só não vou falar mal da Stephanie aqui, porque é ela que me indicou o lugar para fazer essa plaquinha maravilhosa que vocês estão vendo que compõe agora. Janeiro de 2026 eu conto para vocês o que aconteceu. Vamos gravar em janeiro de novo, para vocês terem atualizações de como é que foi a confra de 2026. Ótimo. E se Lidiane Passarinho... Não, mas pode ser que se não tiver um outro episódio em janeiro de 2026, Lidiane não estará aqui. Porque a gente expulsou ela lá. Não, gente, na pelo amor de Deus. Vocês têm que aprender a dançar, a descobrir música. Não, a pessoa chega e você vem trazendo obrigações. Não basta o que a gente já faz no dia a dia. Tem que fazer aula de dança, tem que aprender a correr, tem que ouvir mais música aleatória, porque ela acertou de, sei lá, de pagodinho a MPB e sei lá o quê. Tudo que música que passou ela sabia. Chiclete com banana, gente. Quem não conhece chiclete com banana? E isso assim, como eu tinha 3 notas e ela acertou tudo. Assim, meu coração ainda está aberto, ela está no teste em 2025, vamos ver o que acontece. Minha chapa. Obrigada, Lidiane, pela presença aqui, nesse momento aí de reta final. As costas já estão
reclamando, então valorizem esse episódio. Não me deixa encostar, queria ficar assim, ele não deixa. Valorizem esse episódio, manda para os coleguinhas, deixa seu like, se inscreva no canal, para que a gente possa continuar produzindo aí esses conteúdos. Vou deixar aqui embaixo, né, o meu Instagram, o Instagram da Lidiane, o Instagram da Encantato, link para o Ser Neuropsi, para vocês poderem todos os links todos os links possíveis, e também o link de Fernanda, né, que é a contadora oficial aí dos psicólogos. Eu levo a palavra da Fernanda para todos os lugares. Se você é profissional da saúde, assistiu aqui e precisa se regularizar, contrate o serviço da Fernanda. Você já contratou o serviço da Fernanda? Já, para influência sua. Aí, tá vendo? Tá muito mais feliz agora, não tá? Nossa, Rodando super. direitinho, pagando imposto direitinho, não tá deixando nenhuma guia para trás, canelinha. Aí, tá vendo? Todo mundo passa pela Fernanda, roda bonitinho, fica feliz? Nem sempre. O mundo não é uma Disney, né? Não é um colorido, não vem com unicórnios. Tem que pagar imposto, paguemos imposto, mas vamos pagar direitinho. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? Exato. Então é isso, pessoas. Obrigada aí pela sua presença, obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo episódio.